Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos a mais uma videoaula. Vamos começar a falar hoje sobre concordância, tá? Existem dois tipos de concordância. A concordância verbal e a concordância nominal, tá? A concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito na frase. E a concordância nominal é a concordância entre os nomes, né? Então, por exemplo, eu fiz a tarefa, nós fizemos a tarefa. Então, o verbo se alterou para concordar com o sujeito. Eu fiz, verbo no singular, nós fizemos, o verbo foi para o singular, foi para o plural. Tá? Então, essa é a concordância verbal, a relação do verbo com o sujeito da frase. A concordância nominal entre os nomes, né? Então, a flor é bonita, né? As flores, né? Então, flor foi para o plural, o artigo a também foi para o plural, tá? Então, concordância entre nomes, tá? Então, tem dois tipos de concordância, do verbo com o sujeito e entre os nomes dentro de uma frase. Então, vamos começar a falar sobre a concordância verbal, que é a relação do verbo com o sujeito na frase. Apesar de existir uma regra geral, existem muitos casos particulares, muitas exceções, tá? Muitas mesmo. Então, é isso que a gente vai começar a ver agora, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a definição, sobre o que eu acabei de falar para vocês, né? Concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações, né? Então, o verbo no singular e o verbo no plural, ele altera a sua terminação, né? Não só o verbo, os nomes também. Acrescenta-se o S, né? Para se adequarem harmonicamente na frase, né? Eu fizemos não fica harmônico, né? Nós fizemos, tá? Então, concordância é isso. É a harmonia entre singular e plural dentro de uma frase, tá? Então, vamos lá. Concordância verbal, então, é a relação do verbo em relação ao sujeito. Então, o IP floresce em agosto. O IP, singular, né? Floresce, tá na terceira pessoa do singular. Então, tem que lembrar que eu, tu, ele, né? É singular, nós, vós e eles, plural. Então, o IP é ele, terceira pessoa do singular. Então, o IP floresce. As acácias, agora não é mais ela, né? É uma coisa só, agora é mais de uma. Né? Estou falando de mais de um elemento. Então, as acácias florescem, agora são elas, não é mais ela. Então, não é mais o floresce, e sim o floresce. As acácias florescem em novembro. Eu rego as plantas todos os dias, né? Eu, primeira pessoa do singular, rego, primeira pessoa do singular. Nós regamos as plantas todos os dias. Agora, eu não rego as plantas sozinha, agora eu e mais alguém. Então, nós regamos as plantas todos os dias. Então, vejam que aqui o verbo acompanhou o sujeito. Se eu mudo o sujeito, o verbo também alterou sua desinência. O seu final ali, o finalzinho da palavra. Desinência é o finalzinho da palavra, tá? Então, concordância é essa relação. Concordância verbal do verbo com o sujeito da frase, tá? Essa relação de singular e plural. A concordância nominal foi o que eu já expliquei, né? Que são a relação dos nomes, não só do artigo, mas também do numeral, do pronome, tá? Dos adjetivos, né? Aquela flor amarela floresce em agosto, né? Então, aquela está no singular e amarela também está no singular, porque flor é um substantivo ali no singular. Aí eu mudei flor para flores, né? Agora não é mais uma única flor, agora são flores. Percebam que o pronome acompanhou. Aquelas flores brancas florescem em novembro, né? O brancas também acompanhou flores, né? Então, a concordância nominal é essa relação entre as palavras. Aí não tem a ver com o verbo, o verbo em relação ao sujeito, e sim dos nomes em relação ao substantivo, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Nós vamos focar aqui na concordância verbal. Então, aqui, qual é a regra geral? Né? Regra geral. O verbo e seu sujeito deverão concordar em número e pessoa, tá? Então, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Essa é a regra geral. E a gente já utiliza isso na fala. Não precisa se preocupar tanto com o conteúdo em si, né? Porque é uma coisa que qualquer falante da língua portuguesa já vai dominar instintivamente, sem ter aprendido isso na escola, tá?
Então, eu cheguei, né? Primeira pessoa do singular, o verbo está na primeira pessoa do singular. Tu chegaste, né? Que é o pronome que nós não utilizamos, já é quase extinto, né? Só no sul, mas é uma questão de regionalismo, né? Tu chegaste, segunda pessoa do singular, verbo na segunda pessoa do singular. O aluno chegou, né? Ele, que é a terceira pessoa do singular. Os alunos chegaram. Então, percebam que o verbo acompanhou o sujeito, tá? Então, a concordância verbal, a regra geral, é que o sujeito e o verbo devem concordar em número e pessoa, tá? Verbo e sujeito deverão concordar mesmo que a frase esteja na ordem inversa. Então, nem sempre eu tenho o sujeito no início da frase. Muitas vezes o meu sujeito está no meio da frase e muitas vezes ele vai aparecer no final da minha frase. E quando isso acontece? A concordância ela segue da mesma maneira. E isso é uma situação em que muitas vezes os alunos acabam não fazendo a concordância correta porque o sujeito está lá no final da frase, tá? Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque mesmo que o sujeito esteja no final da frase, você precisa identificar quem é o sujeito da frase para que o verbo concorde da maneira correta. Se esse verbo vai estar no singular ou se ele vai estar no plural, tá? Faltaram naquele dia 5 pessoas, né? Quem é que faltaram? 5 pessoas. Esse é o sujeito da minha frase. 5 pessoas, é singular ou é plural? É plural. São eles, né? 5 pessoas é a mesma coisa que eles. Então, eles faltaram naquele dia. Eu não posso dizer que faltou naquele dia 5 pessoas, tá? Então, aqui, naquele dia, faltaram naquele dia 5 pessoas. O faltaram que acompanhou 5, tá? Sucederam naquela época acontecimentos trágicos. O que sucederam? Acontecimentos trágicos. Acontecimentos trágicos é o sujeito, tá? Então, sucederam, porque acontecimentos trágicos são eles, está no plural, terceira pessoa do plural. Sucederam está na terceira pessoa do plural, eles, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o sujeito vai estar no início da frase e essa relação, ela se mantém, mesmo se o sujeito estiver no meio ou no final da frase. O verbo está acompanhando o sujeito e não quem está ali ao lado dele, tá? Então, aqui, faltou naquele dia. Erroneamente, vocês poderiam fazer a concordância como naquele dia, que é singular. Faltou naquele dia e está errado, porque faltaram está ligado a 5 pessoas. Sucederam naquela época. Vocês poderiam erroneamente fazer a concordância com naquela época, né? E não tá certo. Porque quem é que sucederam? Os acontecimentos trágicos. Então, está concordando com acontecimentos trágicos e não com a expressão naquela época, tá? Casos particulares. Agora vem alguns casos particulares, tá? Substantivo coletivo. E quando for um coletivo, professora? Se o coletivo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o coletivo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Fácil, fácil. Né? Então, o bando é o sujeito. O bando é singular ou é plural? Singular, o bando é ele. Né? Terceira pessoa do singular. Perturbou a pacata cidade. Então, o sujeito, ele é um coletivo, mas o sujeito é uma palavra, ali o coletivo singular. Então, o verbo ficou no singular. Se fossem os bandos, mais de um bando, né? Então, os bandos perturbaram a pacata cidade, tá? Então, se o coletivo estiver no singular, verbo no singular. Se o coletivo estiver no plural, verbo vai para o plural, tá? Agora, a gente tem uma situação que o coletivo ele pode vir especificado, tá? Aí eu tenho 2 opções. Então, se eu dissesse a multidão de fanáticos torcedores, então eu tenho a multidão, que é singular, né? Fanáticos torcedores está no plural. E fanáticos torcedores são adjuntos adnominais, estão especificando multidão. Quando eu tenho essa situação de adjunto adnominal especificando e o adjunto adnominal for plural, eu posso usar tanto o verbo no singular quanto no plural. Então, a multidão de fanáticos torcedores aplaudiu ou aplaudiram a linda jogada. Aplaudiu porque concorda com a multidão e aplaudiram porque concorda com fanáticos torcedores. Então, eu tenho as 2 opções. Tanto posso usar aplaudiu, como posso usar aplaudiram, tá? Porque o sujeito me permite tanto concordar com o termo multidão,
quanto concordar com o termo fanáticos torcedores, porque está especificando multidão. Tudo bem? Um bando de aves, um bando singular, de aves plural, é a mesma coisa. Então, eu posso usar partiu ou partiram. Partiu, concordando com bando, partiram, concordando com aves, que está no plural, tá? Então, eu tenho as duas possibilidades. Então, vejam que são os casos particulares que vão surgindo, tá? Sujeito composto. E aí, quando o sujeito é composto, como é que vai ficar essa concordância? Então, vamos lá. A regra geral, né, é que o verbo vai para o plural. Sujeito composto, né, tem mais de um elemento, o verbo vai para o plural. O técnico e os jogadores. O técnico e os jogadores. Eu tenho dois elementos, ou seja, eles chegaram ao estádio, certo? Então, continua seguindo a mesma regra geral que a gente viu inicialmente, que o verbo concorda com o sujeito, né, em número e pessoa, né? Então, ali, o técnico e os jogadores são eles, né? Eles chegaram ao estádio, tá? Porém, existe aqui uma outra possibilidade, tá? O sujeito, quando ele vem depois do verbo, né? Então, eu tenho o verbo e depois o sujeito. O verbo pode concordar, isso aqui no caso, o sujeito composto, de mais de um elemento. Com o primeiro elemento do sujeito. Ele pode concordar com a palavra que está mais pertinho dele, o verbo. Pode concordar com a palavra que está mais próxima dele, tá? Então, se o sujeito composto vier posposto, que é depois do verbo, o sujeito depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, a palavra que fica mais pertinho dele. Como assim? Ao estádio chegou o técnico e os jogadores. Quem é que chegou? O técnico e os jogadores é o sujeito. Mas percebam que o técnico é uma expressão singular, tá? E quando isso acontece, ele tá olha só, o sujeito está depois do verbo, e o primeiro elemento desse sujeito é o técnico, que é singular. Aí eu posso concordar, chegou, eu posso deixar no singular. Apesar do sujeito ser técnico e os jogadores serem eles, eu posso deixar o verbo concordando apenas com o primeiro elemento desse sujeito, tá? Fui à feira e comprei abacate, melancias, laranjas, bananas. Eu usei comprei, né? Porque concordou ali com o primeiro elemento, tá? Então, ali chegou o técnico, está concordando com o técnico. É possível fazer essa opção. Professora, poderia usar chegaram? Poderia. Ao estádio chegaram o técnico e os jogadores. Então, eu tenho as duas opções quando o sujeito está depois do verbo. Lá no primeiro exemplo que eu dei, isso não seria possível porque o sujeito eram os cinco alguma coisa, né? Então, ali não tinha como eu fazer essa concordância porque era um elemento só. Aqui eu tenho o técnico e os jogadores. Percebam que é o sujeito composto, tem mais de um elemento. E aí, se o primeiro elemento estiver no singular, o verbo pode concordar só com o primeiro elemento. Depois veio a claridade, os grandes céus, a paz dos campos. O sujeito é tudo isso. A claridade, os grandes céus, a paz do campo, né? A claridade, percebam ali que está no singular. Então, eu posso usar veio, que é o verbo no singular. Poderia usar o verbo no plural? Poderia. Depois vieram a claridade, os grandes céus, a paz dos campos. Eu poderia, que é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Esse sujeito aqui, a claridade, os grandes céus, a paz dos campos, são eles, é a mesma coisa que eles. Tudo isso veio, né? Mas eu tenho a opção de quando o sujeito está depois do verbo, o verbo concordar com o primeiro elemento desse sujeito, que naquele caso é a claridade, tá? Esse conteúdo ele é bem extenso, tá? Então, a gente vai ficar mais umas 2 ou 3 aulas falando sobre esses tipos de concordância, esses casos especiais, tá? Por hoje, para esse início é só. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Bons estudos, até mais.